Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus e eu queria compartilhar com você nessa oportunidade a respeito de uma parábola, de uma narrativa que Jesus fez, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 em diante, aonde Jesus comenta a respeito de dois homens que partiram para a eternidade, dois homens que morreram na face dessa terra. Isso foi uma parábola que Jesus contou, né? Que é a parábola do rico e do Lázaro, que certamente aqueles que estão acostumados com a leitura da palavra de Deus, certamente já leram essa parábola. Mas o que eu queria destacar é que esses dois personagens que Jesus citou, né, nessa parábola, um foi para junto de Deus, para o seio de Abraão, e estava ali no gozo da eternidade junto à presença de Deus. E o outro foi para a condenação eterna, né? E estava sofrendo muito. E ele clamava lá no seu tormento, ele disse que ele estava sendo atormentado por uma chama, por uma labareda, e ele estava em tormentos, e ele olhando, ele clamava para Deus, né? E dizia, tem misericórdia, né? E a palavra de Deus diz que o tempo da misericórdia para aquela pessoa já havia acabado. Então, uma das coisas que eu quero destacar nessa pequena reflexão de alguns minutos aqui com você é que há tempo da misericórdia de Deus, tem um tempo, tem prazo de validade. Hoje nós estamos vivendo, todos nós, no tempo da misericórdia, na dispensação da graça, onde você tem a oportunidade para receber, ser beneficiado pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus entregou sua vida, derramou seu sangue puro para perdão dos pecados da humanidade. E aquele homem chegou, morreu, foi para a condenação porque não foi aprovado diante de Deus pelos seus atos, e ali ele se viu em tormento na eternidade, e ele clamava a Deus, dizendo, tem misericórdia. Mas a misericórdia se faz num tempo, e essa misericórdia tem tempo de validade. E aquele tempo para esse homem dessa parábola já tinha acabado. Não adiantava ele clamar porque não havia tempo de mais momento de misericórdia. E ele pedia se o Lázaro, que estava no seio de Abraão, pudesse molhar o seu dedo numa gota d'água e colocar uma gota d'água nos seus lábios, porque ele estava muito atormentado. E o Senhor disse que não havia ligação entre um polo e o outro, entre um local e o outro, havia um grande abismo que o separava. Então aquele homem em grande aflição, ele clamou a Deus dizendo, então pelo menos permita que Lázaro volte à terra. Eu tenho 5 irmãos, né, que precisam conhecer a tua palavra, para que não, eu tenho 5 irmãos que ficaram e que eu não quero que terminem aqui nesse lugar onde eu estou. Permita que Lázaro vá até lá, envia Lázaro até lá para anunciar o Evangelho, falar da salvação. E Deus respondeu para aquele homem, na parábola que Jesus contava, Deus respondeu para aquele homem que não havia necessidade de que Lázaro fosse lá anunciar a palavra, que ele tinha os profetas, tinha Moisés e seus ensinamentos, tinha doutrina, tinha os ensinamentos que Deus havia passado, que ouvisse os conselhos, né? E não havia necessidade de que Lázaro fosse enviado lá para pregar as verdades bíblicas. E a verdade é que naquele dia,
quando muitos estarão sob condenação, que se ficarão em aflição, em grande ansiedade, mas Deus, o Senhor Deus providenciou todos os recursos para que ninguém deixe de conhecer a verdade, aquilo que Deus deseja para nós. Diariamente, muitos pregadores, muitos que anunciam o Evangelho, como eu, nos canais de comunicação, através da internet, e diariamente eu falo, cito o versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus tem amado o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas pessoas são indiferentes, não prestam atenção, não acreditam, mas o dia do acerto de contas vai chegar. Vai chegar um momento que aqueles que forem condenados vão pedir por misericórdia, e o tempo da misericórdia já passou. O tempo da misericórdia para nós é hoje. Para você que me ouve, você que recebe essa palavra, dê atenção para a mensagem do Evangelho, para a mensagem da salvação. Deus preparou a Bíblia Sagrada, sua palavra santa e bendita. Leia a Bíblia, conheça as doutrinas, conheça os ensinamentos, conheça aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele falou, através também das cartas, das epístolas. A Bíblia está recheada de conselhos e orientações do próprio Jesus Cristo, suas palavras estão registradas, e muitos estão indiferentes, muitos carregam a Bíblia nas suas mãos, muitos vão a reuniões religiosas, mas não obedecem à palavra, não buscam a Deus com sinceridade, estão negligenciando das coisas espirituais. Não arrisque, não brinque com as coisas espirituais, não brinque com o que diz respeito à salvação da sua alma. Veja bem, Jesus deu a sua vida no alto madeiro da cruz para trazer grande salvação, grande libertação, trazer a graça e a misericórdia até a sua vida. Não espere que você chegue ao final, não espere que você saia desse mundo, porque nós não sabemos até quando estaremos aqui, não sabemos quando será o momento da nossa partida, não sabemos por quanto tempo, quantos dias nós ainda vamos viver, eu vou viver, você vai viver. E quando nós partirmos, quando Deus determinar a nossa saída, aí acabou o tempo da graça. Aí está definido, só há dois caminhos que nos aguardam: ou é condenação eterna, ou é salvação eterna, se aceitamos a Jesus como Salvador. Então, não negligencie, não seja indiferente aos conselhos bíblicos, não seja indiferente aos pregadores que sinceramente anunciam as verdades do Evangelho que chegam até você por vários meios de comunicação. Aproveite enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, se entregue ao Senhor, que tem prazer em perdoar, em restaurar a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Aquele homem da parábola que Jesus contou pediu misericórdia, mas já não era mais o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia para ele havia acabado. Ele se lembrou dos seus 5 irmãos que ele tinha na terra e que ainda estavam vivos, vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, tanto que ele pediu que fosse anunciado o Evangelho, que Lázaro fosse até lá. Deus disse assim: não adianta um dos mortos, ainda que fossem lá, não adianta. Eles têm a palavra, têm Moisés, têm os ensinamentos, têm as doutrinas. Não esqueça, Deus preparou todos os recursos para você não errar o caminho, para você saber como chegar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, em nome de Jesus, busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Deus através de Jesus. E é por isso que nessa hora
eu vou fazer uma oração por você, uma oração pela sua família, uma oração pela sua vida. Amém? Feche seus olhos, se for possível, se não, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor através dessa oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro por cada vida que me acompanha nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a necessidade que essa vida tenha, Senhor, eu te peço que por tua misericórdia, nesse tempo que ainda é tempo da misericórdia, as tuas mãos alcancem essa vida, abençoando o lar que ela representa, a família que ela representa, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre ele, sobre ela. Se estiver alguém enfermo, doente, acamado, sob tratamento médico, que as tuas mãos de milagre, de poder, alcancem, restaurando a saúde do enfermo. Senhor Deus, eu te peço essas coisas, em nome de Jesus, teu Filho, e para a honra e glória do teu nome, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.